Bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. Na semana que passou nós tivemos finalmente, esse é meu comentário, notícias mais positivas sobre a economia brasileira. E a nossa ideia nessa edição do Globo News Painel é discutir o que nos espera em termos de economia brasileira até, digamos, o final desse ano. Como sempre, estamos aqui no estúdio da Globo News de São Paulo. Como sempre também, a nossa roda tem 3 participantes. Dessa vez são todos economistas. Eu começo a apresentação deles por Simão Davi Zilber, professor da FEA, é a Faculdade de Economia e Administração da USP. Zeina Latif está conosco, ela é consultora e sócia da Gibraltar Consulting. E o nosso terceiro participante é Bernard Api, da LCA Consultores. Eu aproveito este momento do programa para mandar a minha saudação especial a você, o ouvinte da CBN, que nos acompanha todo sábado à noite. Davi, você voltou a comprar tomate? Tomate até foi tratado aqui no painel no começo do ano como um dos vilões da inflação. Semana que passou, o tomate voltou a preços e nós colocamos várias reportagens no ar em vários telejornais da Rede Globo, com as donas de casa felizes agarrando tomates na pilha no supermercado. Você voltou a comprar tomate? Sem dúvida. Lá em casa, pela nossa dieta, a gente usa com muita frequência. Então, a boa notícia é que tomate e transporte urbano tiveram queda de preço, e isso apareceu com um grande destaque, numa taxa de inflação do mês passado, julho. Ficou pertinho do zero, né? Muito próximo do zero. O comentário inicial que eu gostaria de fazer é o seguinte: olha, isso é uma excepcionalidade, é uma boa notícia, tá certo? Mas nós não devemos esperar coisas semelhantes nos próximos meses. Então eu diria o seguinte: os 2 grandes problemas de curto prazo que o Brasil tem, o governo, nós como cidadãos, como consumidores, a gente tem pela frente, são os seguintes: a inflação vai ficar teimosamente alta, tá? Eu vou extravasar o ponto no tempo que você colocou. Eu acho que não vai ser 2013. 2014 nós vamos continuar com uma inflação desconfortável, entre 6, 6,5, eventualmente até um pouquinho mais. A gente entra nos detalhes. Só queria dar a oportunidade da Zeina e do Bernard disserem se voltaram a comprar tomate, Zeina. Sim, eu acho que nessa linha aqui do Simão, esse recuo da inflação de alimentos, ela tem características sazonais, portanto tem uma volta, mas acho que o ponto é, ainda que o recuo da inflação de alimentos seja positivo, inclusive ela tem um efeito até indireto, que a inflação de alimentos, como ela tem muita visibilidade, ela acaba influenciando outros itens da inflação. Tem uma tremenda visibilidade. Nós da televisão focamos a câmera imediatamente em cima disso. E isso acaba impactando outros preços na economia. Então vamos imaginar, sei lá, o encanador, o pessoal de serviços está tendo mais custos para se alimentar, repassa de alguma forma isso ao seu preço. Então tem esse inconveniente, a inflação de alimentos, ela contamina o resto. Então sim, é importante essa redução, ainda que tenha fatores sazonais também que tenham ajudado. Agora, a grande questão é que tem muita insegurança ainda para o segundo semestre por causa do câmbio, né? Acho que a gente Nós ainda vamos ver isso também, Bernard. Independente do comentário que você quiser fazer a respeito do tomate, essa boa notícia da semana passada, ela é algo fora da curva? Ou na sua avaliação, a gente pode respirar aliviados depois de tanto noticiário negativo a respeito da economia brasileira, digamos, como eu disse no começo do programa, até o final desse ano? Acho que respirar aliviado ainda não. Acho que já era esperado um recuo de alimentos. Foi sazonal, mas já era esperado. Está caindo o preço de commodities agrícolas no mundo, e isso também ajuda a conter a inflação aqui no Brasil. Agora, do ponto de vista da inflação, o risco que a gente tem é exatamente o câmbio. Quer dizer, o câmbio aí o dólar rodando perto de 2,30, isso em algum momento vai bater aqui na inflação no Brasil e compensar um pouco, que se não fosse esse dólar, provavelmente a gente teria um cenário de inflação bastante benigno nesse segundo semestre. Com o câmbio, a gente fica numa situação um pouco mais de insegurança, mas não vai ser... dificilmente vai passar de 6%, por exemplo, a inflação desse ano. E aí eu discordo um pouco do Simão. Eu, na verdade, estou mais otimista com relação ao ano que vem, com relação à inflação. Acho que não fica acima de 6% no ano que vem, não. Vamos lá, estamos na hora das apostas, Simão. Bom, o segundo desconforto, a meu ver, é o seguinte:
não só a inflação fica nesse patamar de 6%, onde os preços dobram em 11 anos, mas o desempenho da economia vai ser muito modesto, continua sendo, e eu acredito que o segundo semestre vai ter a economia brasileira vai ter um desempenho um pouco pior que o primeiro. Portanto, hoje nós temos... Que não foi brilhante, né? Que não foi brilhante. Eu diria o seguinte, eu acho que hoje a gente tem um panorama para a economia brasileira para um crescimento em torno de 2%, que é um crescimento muito modesto. Portanto, quem está olhando o futuro de curto prazo no Brasil... Que é o caso dessa edição. Não vê uma coisa assim, essa mudança do mês passado, pronto, criou um importante alívio. E tem o que todos aqui presentes comentaram, eu acho que tem uma importante incógnita. A taxa de câmbio trocou de patamar. Vamos a ela, Zena? Você já havia mencionado na sua primeira intervenção, e o Bernard também reiterou esse aspecto. Você, Simão, acabou de fazer isso. Que impacto o câmbio vai ter? Dá pra gente... Eu sei, os economistas consideram o que fazem uma ciência. O pessoal de fora diz que não. Diz que tem mais a ver com psicologia do que com ciência. Mas vamos supor que seja uma ciência exata. Dá para colocar ou atribuir um peso específico ao dólar ter ficado tão caro frente ao real? Dá para saber quanto que isso impacta na inflação? Sim, mas antes de fazer essa qualificação, acho importante discutir essa depreciação cambial, esse enfraquecimento da nossa moeda, porque a preocupação é que não dá para a gente dizer que esse processo de ajuste já se completou. Né? Ou seja, você está dizendo, em outras palavras, que vai ficar pior o dólar. Pode ser que fique, não dá para afirmar isso. Bom, por que eu estou falando isso? A década passada, o ciclo econômico mundial passado, foi um ciclo excepcional, e com aumento forte de preço de commodities e valorização da nossa moeda. Né? Nós surfamos essa onda, nós fomos beneficiados por isso. Agora a gente tem uma mudança muito importante neste ciclo mundial de agora, que é um ciclo em que já não tem a mesma importância da China, e Estados Unidos começa a ter ganhos de produtividade maiores do que o resto do mundo, né? Uma aceleração. Então, os Estados Unidos, a moeda americana, recuperando o seu status de moeda de reserva. Né? E eu aprendi com o meu professor Simão Silber, diferença de produtividade entre os países é um fator-chave para determinar a taxa de câmbio de longo prazo. Então, esse fortalecimento da moeda americana, eu acho que ele ainda está em curso. E, portanto, tem um ajuste ainda da economia brasileira. Entendi seu argumento, ou seja... Difícil dizer quanto impacta na inflação se a gente não souber a quanto o dólar estará rodando em determinado prazo de tempo. Dá para você se arriscaria nisso, Bernardo? Talvez seja a coisa mais difícil do mundo imaginar quanto que vai ser o câmbio em que determinado momento. Não, é difícil. Normalmente quem faz projeção tende a errar. A se dar mal, eu sei. Tem que ter projeção. Por isso que eu não quero constrangê-lo com uma pergunta desse tipo. Então, tem que ter projeção. Agora, eu diria que acho que sim, olhando para o longo prazo, talvez sim. Talvez a tendência de longo prazo, olhando vários anos para frente, a tendência seja do dólar se fortalecer em relação ao real. Agora, no curto prazo, tem alguns efeitos que fizeram a moeda americana ficar mais forte, que é a perspectiva de mudança do que a gente chama da política monetária lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, depois da crise de 2008 e 2009, jogou a taxa de juros para praticamente zero, a taxa de juros de curto prazo, e, simultaneamente, o Banco Central americano está comprando muitos ativos, títulos públicos. Ou seja, está pondo um monte de dinheiro em circulação. Está botando um monte de dinheiro em circulação na economia. Agora, recentemente, os dirigentes do Banco Central americano deram uma sinalização de que podem começar a reverter essa política. Num primeiro momento, eles provavelmente vão reduzir essa injeção de dinheiro que eles colocam na economia, talvez no final desse ano, começo do próximo, e num prazo mais longo, talvez na virada de 2014 para 2015, eles comecem a subir a taxa de juros. Na hora que eles deram essa sinalização, o mercado faz um rearranjo de portfólio, falou, o juro nos Estados Unidos vai subir. Então todo mundo que estava procurando ativos com rentabilidade mais alta aqui no Brasil, ou não no Brasil, nos mercados emergentes de forma geral, começa a realocar seu portfólio para ativos nos Estados Unidos. Neste momento de mudança de portfólio, eu estou com dinheiro aplicado aqui no Brasil, tiro o dinheiro do Brasil, vou querer aplicar lá nos Estados Unidos, você acaba tendo um repique na taxa de câmbio. Então, uma parte da alta do dólar agora é em função disso. Então, eu até concordo com a Zena, fala o seguinte, no longo prazo, de fato, o diferencial de produtividade
Brasil e Estados Unidos pode fazer com que a tendência do dólar no longo prazo seja para cima. No curto prazo, daqui para o fim do ano, volto a falar, a chance de acertar é pequena, o mercado pode mudar de um dia para o outro, mas eu acho que existem motivos para achar que não vai voltar para o que era de forma nenhuma, mas que pode cair um pouco em relação, sair de 2,30 para 2,25, algo do gênero. Mais ou menos onde está hoje, então? Um pouquinho menos do que está hoje, perto do que está hoje, um pouquinho para baixo. Você vê em que ponto nós estamos na discussão. Nós estamos querendo entender de que maneira, ou querendo fazer também o nosso acompanhante, quem nos acompanha, entender de que maneira a taxa de câmbio tem impacto no bolso dele, no alimento que ele compra. E aí o ponto da discussão é o seguinte: primeiro precisamos entender para onde o dólar vai, para depois estabelecer em que pedaço ele estando o dólar, ele impacta no tomate. Digamos, para usar a mesma brincadeira do começo do programa, Simão. Sim. Dólar a 2,30, isso bate em quanto na inflação? Olha, pelas simulações que a gente tem, com modelinhos e tal, em um ano a inflação aumenta entre 0,5% a 1,5% a mais. Ou seja, dos 6,5% de hoje, iria para, você acha... Se o Banco Central não fizer uma coisa muito dura, porque aí você tem que perguntar para o Banco Central o seguinte: você vai aceitar essa inflação? Se ele não aceitar, ele coloca a taxa de juros a 11% e você derruba a demanda. O que estão já comentando, a taxa de juros a 2 dígitos. A 2 dígitos. Então, eu diria o seguinte: está comprado, e concordando com os demais, é o seguinte, está comprado $1 bem mais caro aqui no Brasil. Não volta mais, pode esquecer, e depois me cobrem isso de alguma forma, um câmbio a 1,60. Não existe mais. Tá? Não existe um câmbio de R$1,60 por dólar dos Estados Unidos. Você colocou a seguinte pergunta: mas tá bom, mas por que o dólar subindo afeta a inflação? Bom, vamos pegar um caso bem típico brasileiro: soja, tá certo? Se o câmbio aumenta, quem exportar soja recebe mais reais. Ou você paga mais aqui dentro, senão ele exporta para o chinês. Ou você paga o mesmo preço que o chinês paga, ou então você não vai conseguir comprar soja, carne, suco de laranja. Tudo que é exportado e tudo que é importado vai ter algum tipo de impacto não desprezível da depreciação cambial. Portanto, tudo que você importa, o mesmo raciocínio. Tá? Nós fazemos parte do mundo, portanto, inequivocamente, eu acho que a gente vai continuar aí convivendo com uma inflação relativamente alta. Deixa eu ver se com a ajuda de vocês a gente tenta trazer para o público a ideia desse impacto do câmbio no bolso de cada um. Há um aspecto sempre mencionado quando se fala da capacidade da indústria brasileira de competir lá fora. Em que medida o dólar mais caro, portanto tornando os produtos industriais brasileiros mais baratos, ajuda ou não ajuda nessa conta que vocês três estão fazendo aqui, de tentar estabelecer que impacto o preço do dólar tem sobre o resto da inflação? Essa pergunta é importante. A taxa de câmbio, ela é o que a gente chama de preço relativo muito importante na economia. Ela afeta a alocação de recursos na economia. Nesse processo de uma moeda mais fraca, você tem uma transferência de renda de consumidor para a indústria, do importador para o exportador. Né? Então tem uma transferência de recursos aí. Então, se por um lado a inflação vai subir, a renda real das pessoas vai crescer num ritmo mais lento ou vai cair, dependendo de como for a inflação, enfim, o mercado de trabalho, por outro lado você tende a aumentar a rentabilidade da indústria, a lucratividade da indústria. Agora, como que isso se traduz em mais produção, em mais atividade? É a pergunta. Aí que é uma complicação, porque nesse mundo que está tendo um crescimento do comércio tão baixo, o comércio mundial, se naquele ciclo passado crescia uma taxa de 7, 8% ao ano, agora está crescendo 1,5%, 2%. É muito difícil, portanto, que o impacto do câmbio gere uma capacidade de exportação para a gente muito grande. Por quê? Porque é muito complicado você ganhar market share quando o mundo está com crescimento baixo, quando o comércio mundial está com crescimento baixo. E o Brasil, como o Brasil está muito desconectado das cadeias mundiais, a tarefa é mais difícil ainda. Tem toda essa discussão de acordos bilaterais enfraquecendo esse multilateralismo. O Brasil também penalizado. Então, o meu ponto é o seguinte: o aumento das exportações, primeiro que pelos modelos,
o efeito principal é coisa para ano. São alguns trimestres, não é um efeito imediato. É claro que um setor ou outro, às vezes, que já é exportador, na margem consegue exportar um pouco mais, tem alguma coisa pequenininha. Mas para o grosso da economia, são alguns trimestres. Então, o benefício do câmbio, em termos de exportação, ele demora. Exceto para agribusiness, enfim, mas para a indústria tradicional, demora. Tem um benefício mais imediato, esse é mais rápido, que é o de substituição de importações, vamos dizer assim. Hoje a gente passou por vai ficar mais barato produzir aqui do que trazer lá de fora. Exato. Então, o que acontece é que você consegue com essa taxa de câmbio, a gente já teve uma pequena amostra disso no ano passado, consegue conter um pouco o processo de penetração das importações e isso as indústrias elas têm algum benefício. Mas veja que é isso, quer dizer, não é que o câmbio vai chegar e vai gerar uma reindustrialização da economia. Eu não concordo com isso, eu não vejo dessa forma. Por favor, Bernardo. Eu queria falar dois assuntos aqui. Falar a primeira da questão de impacto sobre a produção, sobre a atividade econômica. A taxa de câmbio, é isso que a gente está se referindo. A taxa de câmbio. Acho que a Zeina tem razão de dizer que no que diz respeito à exportação, isso demora. Então essa mudança do câmbio que nós estamos vendo hoje, se tiver efeito, vai ser provavelmente mais para 2014 que para 2013. A vantagem é que em 2014 a economia mundial provavelmente vai estar crescendo um pouco mais do que em 2013. Então isso ajuda um pouquinho. Na parte das importações o efeito é um pouco mais rápido. Então eu concordo, tem algum efeito positivo de curto prazo, mas é relativamente pequeno. O efeito de longo prazo, o mundo não ajuda muito, mas vai estar ajudando mais o ano que vem do que esse ano. Na parte de exportações, provavelmente a gente vê mais no ano que vem do que nesse ano. Agora, com relação à inflação, aqui eu queria retomar um pouquinho o ponto do Simão. Fique à vontade. De fato, o câmbio pressiona a inflação. Tem alguns fatores que ajudam a fazer com que a perspectiva não seja tão ruim. Um deles é o que eu já falei, quer dizer, em função da desaceleração do crescimento na China, e o mundo crescendo um pouco esse ano, está caindo o preço de commodity no mundo inteiro. Ou seja, a importação da inflação não vai ser tão grave. A importação da inflação não é tão grande, quer dizer, o câmbio desvaloriza, mas o preço em dólar de muitas commodities cai, então o preço das commodities aqui no Brasil, em real, também não sobe tanto. Segundo, tem uma medida que o governo acabou de tomar, positiva, que é de reduzir imposto de importação. 100 produtos que são usados 100 produtos, insumos importantes da indústria, que acabam tirando um pouco o impacto dessa desvalorização cambial sobre os preços aqui no Brasil. Isso é positivo, isso ajuda. Especificamente com relação ao ano que vem, o reajuste do salário mínimo provavelmente vai ser pequeno, se for mantida a regra de reajustar pelo PIB de 2 anos antes. Que então o salário mínimo em 2014, em janeiro de 2014, seria reajustado pelo PIB de 2012, que foi 0,9. Que foi muito baixo e, portanto, isso também ajuda... Vamos ver, né? Porque 2014 é ano da eleição. Né? Sim, mas se for mantida a regra, esse é um ponto. Mantida a regra, em princípio, isso ajuda. E o mercado de trabalho, que nos últimos anos esteve bastante aquecido, está começando lentamente a desaquecer aqui no Brasil. Não está nenhum desastre, não está nenhuma explosão do desemprego, mas o desemprego que vem ficando muito baixo, está crescendo ligeiramente na margem, e isso tira um pouco de pressão também nas negociações salariais em cima da inflação. Então, a minha perspectiva para a inflação, assim, não é nenhuma maravilha, mas não é tão negativa quanto a do professor Simão. Professor Simão. Eu acho que não tem uma diferença, assim, dramática. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu sou muito cético com as projeções que se tem aqui, que a inflação vai ser abaixo de 6%. Eu diria que a probabilidade maior nesse instante, por uma série de razões, é que a inflação esse ano termine próximo de 6%, e no ano que vem eu diria que tem uma probabilidade relativamente pequena de ser abaixo de 6%. Então, nesse instante, a minha previsão é uma inflação, que eu volto a insistir, é uma inflação desconfortável para o cidadão comum. Para aquele cidadão que está olhando esse programa, tá, eu acho que não tem uma notícia dizendo assim, olha, não se preocupem tanto com a inflação. Se é 5,9 ou 6,5, não vai mudar radicalmente o impacto no orçamento do cidadão brasileiro. Tá? O que está acontecendo já há um bom tempo é que o governo brasileiro ele aceitou essa inflação. Quer dizer, se a gente pegar só o governo atual e tirar a média geométrica da inflação desde janeiro de 2011 até hoje, dá 6,03%. Então eu diria o seguinte, nem que seja por extensão, é no mínimo uma inflação de 6%. E não vai ser muito diferente de 6% com qualquer que seja o argumento que a gente apresente aqui.
que é, por padrão internacional, 3 vezes a inflação dos países ricos, portanto, é uma inflação relativamente alta, e ela traz um brutal, e aí a gente não discutiu isso daí, uma brutal incerteza para decisões de médio e longo prazo. Para uma empresa, isso daí é uma tragédia, tá certo? Sim, introduz uma incerteza muito grande no longo prazo. Para onde está indo essa inflação? Então, para pensar em investimento, isso não é nada bom. Eu queria colocar um ponto aqui, só completar. É porque eu não vou ficar aqui debatendo com o Simão nível de inflação, se é... Não, fiquem à vontade, se vocês acham que isso é importante para que quem nos acompanha entender, prossigam. Eu acho que o Simão colocou um ponto, que esse é um ponto que me preocupa, assim, que é o seguinte, de fato, as expectativas no Brasil deram uma deteriorada no período recente, principalmente depois das manifestações de junho, começo de julho, deu uma piora. Já vinha antes um nível de desconfiança bem alto. Deu uma embicada depois das manifestações. Violenta, se diria. Muito forte. Tanto expectativa do consumidor quanto dos empresários. E tem confiança nas instituições, que até a imprensa também caiu no meio desse processo. Exatamente. Isso tem um efeito que a gente pode comentar depois sobre a atividade econômica, esse acho que seria interessante a gente comentar. Pode ter um efeito sobre a inflação. E esse é um ponto que eu queria colocar, que acho que é interessante a gente pensar. E esse, talvez até na linha do professor Simão. Que é o seguinte, quando você pega uma empresa, uma grande empresa, você tem, vamos dizer assim, uma disputa entre o departamento de marketing e o departamento financeiro da empresa. O departamento de marketing quer sempre vender mais e ter o máximo de market share, ganhar o máximo de mercado. E o departamento financeiro quer o máximo de retorno no curto prazo. Então, o departamento financeiro quer subir preço e cortar gasto, inclusive de marketing, e o departamento de marketing quer baixar preço e aumentar gasto de marketing para vender mais. Quando você tem uma piora de expectativa, você tem um desbalanceamento. Ganha o departamento financeiro, perde o departamento de marketing. Estou simplificando. O que significa o quê? Que as empresas passam a pensar um pouco mais no curto prazo, em ter mais rentabilidade no curto prazo e menos no mercado delas no longo prazo. Com consequências gerais para a economia. E uma das consequências disso pode ser que elas botem mais preço e aumentem, e isso pode ter um impacto na inflação. Desculpa. Acho que não chegamos lá, mas desse ponto de vista, acho que a briga pelas expectativas agora, nesses próximos meses, vai ser muito importante. Esse é um ponto, entendeu? Quanto mais as expectativas estiverem ruins, maior a chance das empresas repassarem a desvalorização do câmbio para o preço. Se falar, não, vai melhorar. Às vezes é aquilo que se fala no vocabulário anglo-saxão, promessas que se autocumprem. Self-fulfilling prophecies. Exatamente. Desculpe só interromper, Bernardo, que eu estou chegando ao final do primeiro segmento. Eu queria reiniciar o programa daqui um instantinho, exatamente nesse ponto que vocês levantaram. Em que medida que as expectativas, a confiança ou falta de confiança, vão afetar não só a inflação, mas o desempenho da economia brasileira para os próximos meses e até o final desse mandato do atual governo. Fiquem conosco. Nosso intervalo dura só um instantinho. Até já.